Artigo 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: inciso 1º, o objeto e seus elementos característicos. Segundo, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. Terceiro, a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos. Quarto, o regime de execução ou a forma de fornecimento. Quinto, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a database e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Sexto, os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. Sétimo, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. Oitavo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Nono, a matriz de risco, quando for o caso. 10. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. 11. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. 12. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento. 13. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. 14. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo. 15. As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. 16. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta. 17. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 18. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento. 19. Os casos de extinção. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses. Inciso 1º. Licitação internacional para aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação. Segundo, contratação com empresa estrangeira para compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do chefe do Poder Executivo. Terceiro, aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 2º. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. Parágrafo 3º. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com database vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 4º. Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento de preço será por: inciso 1º, reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Segundo, repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 5º. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Parágrafo 6º. Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preço será preferencialmente de 1 mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no parágrafo 6º do artigo 135 desta lei. Parágrafo 7º.
para efeito do disposto nesta lei, consideram-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra ou a entrega do bem, ou parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Artigo 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação, e a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor. Parágrafo 1º. Quando o projeto se referir a obra e material de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Parágrafo 2º. É facultado à administração pública deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Parágrafo 3º. Na hipótese de posterior alteração do projeto pela administração pública, o autor deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes. Artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura. Inciso 1º, 20 dias úteis, no caso de licitação. Segundo, 10 dias úteis, no caso de contratação direta. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo, sob pena de nulidade. Parágrafo 2º. A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. Parágrafo 3º. No caso de obras, a administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. Artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Inciso 1º. Dispensa de licitação em razão de valor. Segundo, compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Parágrafo 1º. As hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 92 desta lei. Parágrafo 2º. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000.